Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, eu tava pensando aqui, ontem eu tive uma conversa com a minha filha, né, mais velha, e ela tava me fazendo algumas perguntas, né, de algumas coisas, porque algumas pessoas, no caso os jovens, né, que ela é dos jovens, da igreja, e porque alguns jovens, eles agem diferente das coisas que eles aprendem, né, algumas coisas que eles sabem que não são certas, tudo, e acabam fazendo, né, não agindo como um discípulo de Jesus Cristo deveria agir. E aí eu fiquei pensando, né, a gente conversou bastante. E hoje de manhã eu tava fazendo meu devocional, né, meu estudo pessoal, e estou estudando o Velho Testamento, né? E aí eu tava estudando um pouquinho sobre o José do Egito, né? Vocês conhecem essa história. Começa lá em Gênesis 37, né? Que ele foi vendido pelos irmãos dele, tudo. E aí ele coisou no Egito e até ele já tava na ruína mas ele foi vendido, Potifar comprou ele fez Potifar prosperar, e quando aparentemente estava tudo bem, aí veio a esposa de Potifar e quis ele, e ele fugiu, né, dela, e ela acusou ele de tentar seduzi-la, né, e ele foi preso, ficou muitos anos preso, né, ficou no cárcere lá, mas ele prosperou lá também, né, e eu fiquei ponderando, né, sobre a pergunta da minha filha, sobre por quê, né, que algumas pessoas, elas conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer e muitas vezes ela não faz, né, e eu pude compreender isso hoje, né. Eu conversei com ela tudo, mas eu pude compreender hoje que em relação a José, ele passou por tudo que ele vivia uma vida confortável, né, ele era maltratado pelos irmãos, como nós sabemos, ele foi vendido, acredito que deve ter sido um susto para ele, porque pela história ele nunca saiu da casa dele, né, da parentela dele, ele foi para um lugar desconhecido, onde as pessoas adoravam deuses, tudo, mas mesmo assim, apesar da situação mostrar para ele que ele poderia fazer tudo ao contrário ou se revoltar contra o Senhor pelo que aconteceu com ele, porque ele tinha todos os motivos para isso, mas em nenhum momento ele fez isso, né? Ele adorou o Senhor em todos os momentos, né? Ele honrou as coisas que ele aprendeu com o pai dele, ele entendia que não importava o lugar que ele estava, ele entendia que o Senhor era com ele, que ele tinha que colocar o Senhor em primeiro lugar, que não importava a situação, mas importava quem ele era, que ele era um filho de Deus e que ele tinha que mostrar para as pessoas que ele era um filho de Deus, né? Ele tinha que mostrar para as pessoas, ser um exemplo para as pessoas, foi o que ele foi. Quando ele estava na casa de Potifar, né? Ele poderia ter feito qualquer coisa com a mulher dele, talvez Potifar nunca ia descobrir, mas a honra dele era maior. O Deus, como ele falou na escritura, né? Ele fala que ele nunca faria isso com Deus, nunca desonraria Deus e nunca desonraria o seu Senhor, que era Potifar, né? E apesar de tudo dele ter colocado o Senhor no primeiro lugar, ele foi preso. Mas, às vezes, né, o Senhor está preparando algo melhor pra gente, como aconteceu com ele, né? Ele ficou na prisão, ele foi destacado na prisão, né? Ele cuidou dos presos, né? Sabemos que ele teve 2 sonhos lá e ele interpretou 2 sonhos lá na cadeia. Daí depois o faraó teve um sonho e ele interpretou o sonho do faraó, e nesse sonho ele virou governador do Egito, né? Então ele estava na ruína, né? E o Senhor colocou ele lá em cima. E eu não tô falando disso da gente fazer as coisas, né, por interesse, achando, o Senhor vai me dar riqueza, o Senhor vai me dar isso, não. Ele entendia que ele era, né, ele se tornar governador do Egito foi consequência das coisas que ele fez, né, mas ele se preocupava com o que o Senhor pensava dele, né, e eu fiquei ponderando isso. Será que a gente se preocupa com o que Deus pensa da gente? Será que a gente está tão preocupado em ser igual aos nossos amigos, em ser igual ao mundo, em ser aceito pelo mundo? Mas será que a gente está preocupado com o que o Senhor pensa da gente? Será que a gente está preocupado em
em ser como José, não importa a situação que esteja, mas sempre honrar o Senhor, né? Quando as pessoas elogiavam ele exaltava o Senhor. Ele falava que era o Senhor que estava fazendo aquilo com ele. Quando ele interpretou o sonho do faraó, né? E o faraó elogiou ele, em nenhum momento ele falou, eu sou poderoso. Não, ele falou que foi graças ao Senhor, ele não fez nada. Foi o Senhor que permitiu com que ele fizesse isso. Então, que possamos ponderar. Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou agindo como eu deveria agir? Será que o Senhor, será que eu estou agindo como o Senhor gostaria que eu fizesse? Então vamos ponderar nisso. Vamos agir como o Senhor gostaria que nós agíssemos. Porque nós temos um potencial muito grande. E muitas vezes a gente não chega lá porque a gente não faz o que deve ser feito. Então faça o que deve ser feito. Então, bom dia.